Olá, seja bem-vindo ao curso sobre aplicação da Instrução Normativa em Método NR, que especifica os critérios e os métodos para classificação de edificações residenciais quanto à sua eficiência energética, visando a etiquetagem de edificações. Meu nome é Arthur Kamimura e este é o módulo 2 deste curso. Dando continuidade ao módulo 2, que são os procedimentos para determinação da classificação de eficiência energética das áreas de uso comum, nessa aula será apresentado mais um sistema individual que compõe as áreas de uso comum. Será então detalhado o cálculo do consumo energético dos elevadores das áreas de uso comum. A avaliação da eficiência energética dos elevadores nas áreas de uso comum deve ser feita por parte do fornecedor, conforme as determinações da ISO 27745 em suas partes 1 e 2. A partir do procedimento da ISO 27745, deve ser realizada a classificação da eficiência energética do elevador na condição real e a estimativa do consumo energético dos elevadores na condição real. A partir dessa estimativa de consumo dos elevadores na condição real, é aplicado um incremento de consumo para o elevador na condição de referência, estimado em consumo dos elevadores na condição de referência. Se houver apenas um elevador na edificação, a classificação dos elevadores é a classificação do próprio elevador na condição real. Se houver mais de um elevador com classificação de eficiência energética diferente, façam a ponderação para a classificação de eficiência energética do conjunto de elevadores. Então, a classificação de eficiência energética dos elevadores na condição real é dada em função dos seus consumos energéticos diários, calculados conforme métodos de acordo com as normas ISO 27451 e ISO 27452 em suas versões vigentes. O consumo anual dos elevadores na condição real é obtido pela multiplicação dos consumos diários, calculados conforme os métodos descritos nas referidas normas, multiplicados pelos números de dias de uso dos elevadores, fixados para a NR sempre em 365 dias, e dividido por 1000 para a transformação do consumo em watt-hora-dia para quilowatt-hora. Voltando à edificação utilizada como exemplo nas aulas anteriores, tem-se 2 elevadores, como apresentado, um elevador social e um elevador de serviço. O elevador social tem classificação de eficiência energética A e consumo diário de energia de 4.521 watt-hora. O elevador de serviço tem classificação de eficiência energética B e consumo diário de 6.420 watt-hora. Então, o consumo total dos elevadores na condição real será a soma desses consumos diários vezes 365 dividido por 1000. Então, 4.521 vezes 365 dividido por 1000 mais 6.420 vezes 365 dividido por 1000. Resultando, então, em 1.650,38 mais 2.343,2, que é igual a 3.993,68 kWh/ano. Caso haja mais de um elevador na edificação, com diferentes consumos ou com diferentes classificações energéticas, deve-se calcular o coeficiente de ponderação para a determinação da classificação do conjunto de elevadores. Para tanto, deve-se multiplicar o consumo dos elevadores por seus respectivos coeficientes relativos à eficiência energética e dividir esse valor pela somatória dos consumos, de forma a obter o coeficiente de ponderação para a determinação da classificação do conjunto de elevadores da edificação. Os coeficientes relativos à eficiência energética de cada elevador dependem da quantidade de unidades habitacionais que esses elevadores atendem e podem variar de 1 a 12 para edificações até 20 unidades habitacionais, de 1 a 6,25 para edificações acima de 20 unidades habitacionais. No exemplo desta aula, temos um elevador, uma edificação com 24 unidades habitacionais, então será tomada essa parte da tabela. Um elevador com classificação de eficiência energética A e 1.650,38 kWh/ano de consumo, e um elevador com classificação de eficiência energética B e 2.343,3 kWh/ano de consumo. Assim, tem-se um coeficiente de ponderação de 1,39. Comparando-se aqui nesta tabela para elevadores acima de 20 unidades habitacionais, o valor fica entre 1 e 1,67, então o conjunto de elevadores tem classificação de eficiência energética B. Para a determinação do consumo do elevador na condição de referência, deve ser calculado um incremento ou decréscimo do consumo em relação à condição real. Para elevadores com classificação de eficiência energética C, adota-se o mesmo valor de consumo para a condição de referência em relação à condição real. Assim, então, se o elevador da condição real tiver classificação A,
O consumo do elevador na condição de referência será 2,5 ou 3 vezes o consumo do elevador na condição real, dependendo da quantidade de unidades habitacionais que esse elevador atende. Se o elevador na condição real tiver classificação C, o consumo do elevador na condição de referência será igual ao consumo do elevador na condição real. E se o elevador na condição real tiver classificação E, por exemplo, o consumo do elevador na condição de referência será de 0,2 a 0,4 vezes o consumo do elevador na condição real, dependendo da quantidade de unidades habitacionais que esse elevador atende. No caso desse exemplo da aula, temos uma edificação de 24 unidades habitacionais, um elevador de classificação de eficiência energética A, então o elevador na condição de referência será 2,5 vezes o consumo desse elevador na condição de referência A. Então, 2,5 vezes 4,52 ou 4.520 watt-hora-dia. E um elevador na condição real com classificação de eficiência energética B. Então, o elevador na condição de referência será 1,5 vezes o consumo desse elevador na condição de referência B. Então, será 1,5 vezes os 6,42 kWh aí que esse elevador consome. Então, serão 20,93 kWh por dia, resultando em 7.639 kWh por ano. Ficamos por aqui. Na próxima aula serão apresentados os detalhamentos dos cálculos do sistema de condicionamento de ar. Até lá. Obrigado.